Deu certo! A estratégia do SBT de colocar o Eita Lucas no meio, dos dois filmes do Cinema em Casa trouxe mais audiência e o produto ficando acima da casa dos 3 pontos na Grande São Paulo. Vamos falar também sobre o final de Beleza Fatal e também sobre a festa de lançamento de Vale Tudo que cercou vários comentários durante essa semana. Ainda uma análise sobre o Caldeirão com o Mion, o que acontece com esse produto da Globo que definitivamente tem dividido opiniões. Vamos com esses e outros assuntos da nossa audiência a partir de agora em mais uma edição do Legalzinho. Hoje é sábado, 22 de março e vai começar o Fantástico da Rede Gesla. Boa noite, agora 18 horas 35 minutos, está começando o Legalzinho na Rede Gesla de televisão. O Eita Lucas, que teve 2 edições às 2 da tarde, passou para as 3:30 da tarde em mais um episódio do que muitos colunistas chamaram de grade voadora no SBT. Aquele tipo de coisa que Silvio Santos fazia muito no SBT e que sempre era muito questionado, né? Nesse sentido, muita gente criticou, inclusive eu em alguns momentos critiquei essa troca do Eita Lucas para as 3:30 da tarde, ensanduichado entre 2 produtos do Cinema em Casa que seriam exibidos. Mas o SBT mostrou que, pelo menos de início, foi uma estratégia das mais acertadas. O programa cresceu 38% em audiência e fechou acima da casa dos 3 pontos, uma meta que já começa a ficar diferente daquilo que vinha acontecendo, em outros momentos ali desse momento, da nossa do acompanhamento do que veio acontecendo nas últimas semanas com o Eita Lucas. Dito isso, quando a gente olha para o programa do Lucas Guimarães, eu já tinha falado nas outras semanas que a gente vê um produto que tem potencial ali, mas que precisa de ajustes. Talvez esse ajuste de horário já tenha sido um dos primeiros e mais importantes para dar sequência a esse trabalho. Para se ter uma ideia, dentro desse contexto, aqui na audiência do Breno Moura, a gente traz aqui que nesse momento a prévia de audiência traz a característica de que o Eita Lucas ficou com 3,17 de média, ou seja, mais de 3 pontos, que era uma média que não vinha acontecendo nas outras semanas, com 2 pontos, 2,5 e tudo mais. Então, nesse momento, a gente tem o Eita Lucas fechando na prévia com 3,17, 8% de share e pico de 3,66 no melhor minuto. No caso do Cine Aventura lá na Record, o filme na Record naquele momento tinha 4,06 e a junção de Sessão de Sábado com o Caldeirão estavam em 7,61. Esses foram os números desse sábado na prévia do que a gente viu aqui no Eita Lucas, Então, se mostrou de fato uma estratégia acertada do SBT, que nesse momento traz então um novo contexto para essa participação do
Lucas Guimarães na sua programação, né? Na sua programação. Quando a gente olha depois aqui os horários de fato, né? A gente vê ali outros elementos do que foi acontecendo no decorrer deste sábado, a maneira com que, de uma forma geral, a Record é soberana com o balanço geral naquele horário ali, e foi uma estratégia inteligente tirar o Lucas desse confronto direto e colocar o filme como opção ao balanço geral e depois o Lucas nesse horário das 3h30. Então o SBT neste sábado calou a boca de muitos de nós que dissemos que o Eita Lucas daria errado nesse horário das 3h30. Então é um novo momento, vamos ver se isso vai se sustentar nas próximas semanas, se a gente vai ter uma sustentação dessa estratégia e essa audiência vai começar a ganhar tração ali dentro, porque o SBT mostrou nesse sábado que esta decisão específica foi bem acertada, e acredito que conforme o programa for ganhando corpo e eventualmente a audiência, o SBT deve fazer novos investimentos para o programa de Lucas Guimarães, tá certo? Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, vamos falar agora sobre a suntuosa festa que foi promovida pela Globo para divulgar Vale Tudo. De fato, a Globo está com muito medo de que essa novela não tenha repercussão, de que essa novela não tenha uma resposta para todo o investimento que foi feito sobre ela, e por esse motivo fez uma festa gigantesca no Copacabana Palace, também para denotar um pouco desses elementos que a gente vê aí na sequência da novela, do luxo, do glamour de uma forma geral, da maneira com que essas coisas vão sendo elencadas dentro da história de Vale Tudo. E aí a gente teve só os astros e estrelas da novela ali disponíveis e também prontos para serem questionados pelos influenciadores e tudo mais. A gente teve uma busca muito forte de vários atores ali que estavam muito disponíveis. O Vanucci trouxe essa informação nessa semana também, de que os atores em geral estavam muito disponíveis ali para a imprensa, de fato, para criar essa aura que Vale Tudo tem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, embora a gente faça críticas, a gente busque colocar vários pontos de que Vale Tudo é uma aposta altíssima da Globo e que, se não der certo dentro do que a Globo imagina, algo complicado de lidar daqui para frente, a gente tem, para mim, em alguns elementos, coisas importantes. O logotipo, por exemplo, ser o mesmo da versão de 88, para mim é um ponto positivo, é uma maneira de mostrar que há uma preservação também da história construída pelo Gilberto Braga, o Aguinaldo Silva e também a Leonor Báceres, né? Temos aqui um elenco robusto de grandes estrelas, né? Paola Oliveira, Carolina Dickmann estão em papéis coadjuvantes, né? Grandes estrelas nos papéis principais. Nós temos ali Odete Roitman, que será vivida pela Débora Bloch, outras tantas figuras importantes que foram marcando espaço nesse tapete vermelho e, de fato, mostrando ali a força que a Globo tem e a ostentação que foi utilizada para essa festa, justamente para trazer um pouco do que virá dentro dessa novela, da maneira com que essa novela deve abordar a questão da fama, do poder, do dinheiro e tudo aquilo que a gente já comentou em outros momentos aqui. Nós temos nas imagens que você está vendo aqui, Thaís Araújo, que é Raquel Acioli, e também a Paola Oliveira, que faz o papel de Heleninha Reutemann, né, filha de Odete Roitman. A Odete Roitman de Débora Bloch também gera bastante expectativa e deve aparecer no final de abril ali, no capítulo que vai ao ar exatamente no dia dos 60 anos da Globo. Então essa é a busca que Vale Tudo terá nessa sequência aí e vai buscando dentro dessa configuração do que a gente vê na sequência do dia a dia aí da novela. Eu acho que, de novo, é uma história que é vencedora, é uma história que já deu muito certo no primeiro momento, é uma história que tem consigo uma conexão muito forte, uma conexão extremamente vinculada ao que a Globo já produziu em outros momentos, a uma dramaturgia mais raiz que a Globo costuma ter, e eu acho que trazer a novela para esse contexto, trazer ela para o público dessa forma, apresentar para um novo público que não conheceu a versão original, por exemplo, é também uma maneira da Globo tentar se reaproximar do público jovem, que é o público que mais foge não só da Globo, mas de qualquer emissora de TV aberta, e assim construir esse vínculo
tentando construir essa reaproximação com esse público para tentar buscar uma audiência perdida que não tem conseguido mais se conectar com as novelas das 9. Vale Tudo é uma aposta nesse sentido. A Mauri Soares deu uma entrevista nessa semana em que afirma que Vale Tudo será uma das últimas novelas que serão remakes, depois são vários textos originais que virão pela frente, e nós temos, nesse sentido, uma aposta muito grande da Globo, né? Eu falei já sobre várias questões, acho que tem vários pontos que podem ser problemáticos nessa nova novela. Muita gente tem criticado a Bela Campos. Eu também critiquei em alguns momentos, mas eu quero dar um voto de confiança para o talento da Bela Campos, porque eu acho ela muito talentosa. Eu gostava muito da Muda, eu gostava da Jennifer Dayane, de Vai na Fé. Eu acho que ela tem poucas nuances de atuação. A principal crítica é que a Bela Campos parece triste e feliz em qualquer cena. A expressão dela é muito parecida. Eu acho que ela tem potencial para ser uma Maria de Fátima detestável, como ela precisa ser, né? E conseguir construir junto com o público essa sequência de acontecimentos, né? Então temos aqui um Marco Aurélio também do Alexandre Nero, que faz muito jus ao que foi o Reginaldo Faria na versão original, e eu espero, sinceramente, assim, eu já acho que já fiz muita crítica também ao remake de Vale Tudo. Eu espero que seja um novelão e que dê muita audiência, e que esse investimento da Globo no lançamento da novela no Copacabana Palace seja justificado também por uma audiência engajada, por uma atualização da história que seja fiel à base da história, de uma forma geral. Eu tenho alguma preocupação com Manuela Dias, embora a gente saiba que ela é uma gigantesca autora, mas particularmente, eu acho que Amor de Mãe foi uma novela que em alguns pontos foi boa, mas em outros pontos não parecia novela, e aí acabava não engajando o público. Então eu espero que ela consiga preservar o cerne de Vale Tudo. A primeira entrevista que ela deu trouxe muita dúvida com relação a isso, então paira no ar um clima muito forte de dúvida a respeito de Vale Tudo, e a gente espera, eu espero particularmente, sei lá, que eu tenha que seja obrigado a criar um programa aqui só pra falar de Vale Tudo. Espero com sinceridade isso, assim, porque eu acho que a novela está mais viva do que nunca. A gente viu o que Beleza Fatal produziu no streaming, né? E de fato a gente tem esperança de que a Globo, que ensinou a gente a amar a novela no Brasil, claro que quem é mais velho viu na Tupi, viu no Excelsior, viu em outras emissoras, mas pra gente que é dos anos 70, 80 e 90, a educação de novela a nível nacional foi da Globo, né? Então eu espero sinceramente que a Globo consiga voltar com muita força com essas novelas, para que a gente possa comentar tudo e muito mais por aqui, tá certo? Muito bem, você que está nos acompanhando nesse momento, deixe aqui seu like, seu comentário. A gente vai rodar agora a nossa vinheta e eu vou aqui na sequência para os comentários de vocês. Vamos juntos. Legalzinho, 18h45, você que ainda não deixou o seu like, faça aquele favor. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, este é o legalzinho fantástico da Rede Gesla, você que vai acompanhando e comentando junto conosco. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Faça parte também do nosso grupo no WhatsApp, canal de transmissão da Rede Gesla. Boa noite para o Chaparron, para o Gustavo Henrique, também Lucas Mioto. Acabei de ver um vídeo teu no TikTok, então obrigado pela presença aqui no YouTube também, tá? Jorge Rodrigues, boa noite meu querido. Davi Emanuel, é verdade que o Eita Lucas vai ser gravado em estúdio? Parece que sim, ao que tudo indica o SBT deve fazer essa transferência. Temos Augusto Anjos também conosco, Neilton Nolasso, também falando boa noite, já deixei meu like, obrigado, viu? Quem mais? Augusto Anjos. Outro dia comentei sobre bebida no BBB, não tenho acompanhado, mas reduziram a bebida, era um fator estimulado para criar contendas, papelões e gerar conteúdo. Não sei se teve alteração com relação a isso, mas entendo o ponto de vista. Paula Miyazato tá conosco. O Lucas vai crescer ainda mais e vai tapar a boca dos invejosos, aceita que dói menos. Tá aí a Paula torcendo muito pelo sucesso também do Lucas Guimarães. Vamos lá, é gravado ou ao vivo? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Como foi a audiência dos bastidores do carnaval na Rede TV e no SBT? Na Rede TV ficou abaixo da casa de 1 ponto, né? E também no SBT não mudou muito a audiência da madrugada, mas é um produto diferente para o SBT colocar ali, que de fato tem ganhado espaço nesse sentido. Tassiano Oliveira, se a nova Vale Tudo for menos insuportável que Mania de Você, já estará bom. Está aí Tassiano indignado com Mania de Você.
Davi Emanuel, bastidores da TV foi 0,9 de média, às vezes 1 ponto, e o SBT Folia 2 pontos. Augusto Anjos, essa vale tudo pelo que lembro, quase reproduziu o sucesso de Rock Santeiro, guardadas as proporções. Foi muito forte, né? Tassiano Oliveira, se a Globo tivesse mantido o segredo de quem vai interpretar Odete Roitman, acho que traria uma curiosidade pra trama e deveriam ter escolhido uma atriz menos conhecida e com a imagem menos desgastada. Não acho que seja o caso. Não acho que seja o caso, viu? Eu acho que de novo, pode-se reclamar o que quiser da novela, mas tem grandes medalhões ali que estão em papéis importantes, papéis-chave para a novela e que vão, com certeza, entregar muito na interpretação, porque são personagens complexos também. Então vamos ver o que vem pela frente. Vamos lá. O Tassiano Oliveira, se a Globo tivesse mantido... já li aqui. Guegué Vale Tudo vai estrear no dia do seu aniversário. Sim, 31 de março, Chaparrão, estaremos também com essa... A Rede Gessler vai ter que produzir alguma coisa grande, né? Porque pra barrar o aniversário do dono da Rede Gessler, a Globo vai lançar Vale Tudo, a Band vai ter Galvão Bueno. Complicado, né? Vamos ter que bolar alguma coisa. O Tassiano Oliveira dizendo Amor de Mãe foi um saco e depois da pandemia ficou pior. Depois da pandemia ali a novela se perdeu muito, na minha opinião. Benedita Aragão, será que Vale Tudo vai falar do lado político, que na época foi muito forte? Eu acho que com certeza, se a Globo não quisesse tocar no assunto política para não causar divisão, não elencaria Vale Tudo, que é uma novela muito política, né? Eu acho que vai ter também coisas importantes nesse sentido. Espero que Vale Tudo tenha cara de novela, diz Gustavo Henrique, todos nós, né? Vão ter que alterar o mistério de quem matou Odete Roitman. Opa, a trilha tá alta. Eita, Lelê, perdão. Obrigado a quem avisou, obrigado a Guilherme Lima. Titio Juju esqueceu desse detalhe. Muito obrigado. Quem mais? Augusto Anjos, vão ter que alterar o mistério de quem matou Odete Roitman, é verdade. Boa noite ao Guilherme Lima e à turma toda, estamos aqui. O Chaparrão perguntando quando teremos Pauta Livre também. O Pauta Livre é um programa que pode surgir a qualquer momento. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem aqui seu like, seu comentário, é sempre muito importante pra gente poder chegar juntos aí nesse sentido, tá certo? Obrigado ao Guilherme que me avisou aqui sobre a trilha. Titio Juju opera tudo sozinho, mas geralmente esquece algum detalhe. Hoje foi esse detalhe que foi esquecido. Tudo bem? Vamos seguindo por aqui. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler, você segue comentando no final dos próximos 2 assuntos, a gente traz mais resenha com vocês por aqui. Bora lá. (18h50) na Rede Gessler, o legalzinho fantástico da Rede Gessler continua por aqui. Vamos para o segundo assunto que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. A gente falou ontem, tivemos uma live muito especial sobre Beleza Fatal, quero que vocês assistam lá para a gente poder seguir, mas eu quero também trazer alguns detalhes, algumas reflexões que me vieram depois sobre o final de Beleza Fatal. Aqui Rafael Montes, o autor dessa grande novela da Max, que resgata o gênero para mim em vários aspectos, assim, mostra a força da dramaturgia como motor mesmo de plataformas e tudo mais. Camila Pitanga e Camila Queiroz brilhando como um todo nesse sentido, e principalmente eu acho que dando essa dimensão de que a novela ela é um produto que essencialmente o brasileiro ama, né? Mesmo que seja uma novela mais curta, que seja uma novela mais objetiva, uma obra fechada também nesse sentido, a gente tem em Beleza Fatal um exemplo de talvez o que tipo de novela o futuro da TV aberta vai poder produzir, ou o futuro do streaming vai poder produzir, mas que o formato melodrama continua sendo muito bem explorado e funcionando muito bem. Isso a gente viu claramente com Beleza Fatal. Ontem o último capítulo absolutamente eletrizante, Lola e Sofia num duelo final muito intrigante em vários aspectos, a maneira com que a Sofia se transforma no que sua algoz foi também no final, perde todos aqueles que ama, a sutileza das cenas que não tem texto muitas vezes, o confronto final de Sofia e Lola na cadeia, é um retrato muito forte do que foi toda a novela, um enfrentamento final, um acerto de contas ali, e de fato a gente viu um show de atuações de diversos nomes absolutamente importantes da nossa televisão. Camila Queiroz, para mim, brilhando muito, com uma mocinha que vai se transformando em vilã e ganha esse contorno muito fortemente até o final da novela. Então, Beleza Fatal, pra mim, eu já falei que, pra mim, independente de Vale Tudo especificamente, é a grande febre nacional do momento.
teve em Camila Queiroz, Camila Pitanga e também na Giovanna Antonelli, no Augusto Madeira também, grandes atuações, grandes momentos, a gente viveu grandes emoções, fazia muito tempo que eu não esperava por um último capítulo de novela, como esperei pelo último capítulo de Beleza Fatal, então recomendo e muito. Rafael Montes já mostra ser muito promissor no universo das novelas, já tinha feito grande sucesso com Bom Dia Verônica, e agora certamente será cortejado pela Globo também, porque é um cara que sabe escrever reviravolta, é um cara que sabe escrever novela com cara de novela, no estilo novelão. Então Beleza Fatal é o destaque pra mim do ano, com certeza, como melhor novela. Vale Tudo, a gente já sabe que é muito boa, é cercada de expectativa, vai ter muita comparação com a versão original, mas eu espero sinceramente que Beleza Fatal receba os prêmios que lhe são devidos, porque é uma novela pra quem já ama a novela, amar ainda mais, e pra quem não gostou de novela em outros momentos da vida, ou acompanhou uma fase da Globo que tem sido muito dura para as novelas, poder conhecer a potência desse gênero e poder abraçar as novelas, como Beleza Fatal também foi nesse sentido. E os clichês de novela ali dentro foram muito bem aproveitados. Falei ontem nesse especial, caso você não tenha visto, eu convido que assista. Falei ontem nesse especial sobre o quanto existe também um ardil muito grande da Lola com a Sofia de cruzar o momento final do incêndio ali na Lola Land com aquele primeiro momento da Sofia criança perdendo a casa também pro incêndio, a forma ardilosa com que a própria Sofia também vai para cima da Lola no momento final da novela, é muito interessante e de fato traz um novelão daquele clássico que a gente ama assistir e que consegue com isso reconectar o público que tinha deixado de assistir novela. Eu sou uma dessas pessoas que não estava mais conseguindo acompanhar muito de perto as novelas desde Pantanal, e Beleza Fatal de fato me trouxe muito dessa memória do quanto é bom acompanhar uma boa novela. Segue o legalzinho na nossa programação. Às 18h54, o nosso último assunto de hoje diz respeito aqui a Caldeirão com Mion. Eu queria ter separado, não deu tempo de eu separar aqui, como é que foi a minha reação ao primeiro Caldeirão com Mion lá em setembro de 2021. Eu tava embasbacado, eu tava totalmente hipnotizado por essa questão de como o Mion tava trazendo o jeito dele pra dentro da Globo e tudo mais. E ele foi reforçando isso durante um tempo ali, principalmente com dois quadros que ficaram, que era o Tem ou Não Tem, e também o Sobe o Som, né, que foram dois produtos que ficaram ali naquele momento disponíveis para o Mion. Afinal de contas, na época o Caldeirão era para ir só até o final do ano. Depois, em 2020 em 2022, 2023 e 2024, as críticas começaram a subir pelo excesso de positividade de Marcos Mion. E muitas vezes a frase que mais foi dita foi: o Mion da MTV zoaria muito o Mion da Globo. Mas muito mesmo. E isso é uma verdade absoluta, assim, uma verdade gigantesca, porque o Mion da MTV não perdoaria o Mion da Globo, justamente pelo excesso de positividade, uma certa... chega a cansar, é uma positividade tóxica em muitos momentos. Só que eu também engoli essa crítica por muitos momentos, porque a audiência respondia bem. Então a gente tem ali um perfil eventualmente feminino, 50 a mais, que vai assistir essa faixa horária da Globo, e que vai encontrar no Mion uma figura divertida, uma figura que fala sobre espiritualidade, uma figura que fala sobre coisas boas, sobre ter esse pacto com o telespectador, que ele sempre fala muito, né? De ter ali uma hora de diversão, uma hora de calma e tranquilidade para toda a família durante a tarde. E isso o Mion, de fato, vai entregando. Só que me parece que também a audiência tem começado a cansar um pouco desse formato. Lá em 2021 e 2022, a gente teve dias com o programa batendo 18 pontos de pico no seu horário. Hoje o programa fica ali oscilando entre 10 e 12 pontos, mais ou menos, em dias muito bons, chega a 13 e 14, mas fica ali entre 10 e 12 pontos, mas a gente vê que ele perde força dependendo do horário. Por exemplo, quando a gente olha
para a atuação do Caldeirão com o Mion na última semana, em que o programa foi colocado ali antes da final antes da Supercopa Feminina, o programa deu de média 8,1 no horário das 2 às 4 da tarde. O share é menor também, mas eu acho esse número baixo para o padrão Globo, né? É um número relativamente baixo para o padrão Globo. As homenagens a Gilberto Gil e tudo mais costumam funcionar melhor para o Caldeirão em outros momentos. Mas se a gente for comparar, por exemplo, o Caldeirão da semana passada, então com 8,1 contra a Record, que naquele momento tinha o Cine Aventura com 5 pontos, mais ou menos, é uma distância relativamente pequena na minha visão aqui. Isso quer dizer que talvez, o Caldeirão esteja começando também a cansar a audiência para a qual ele é produzido, né? Que é uma audiência mais velha e que tem no Mion essa figura quase de um filho, de um amigo, de uma pessoa um pouco mais jovem e divertida que está ali acompanhando e que está trazendo essa diversão e tal. Só que se essa audiência está começando a cansar do Mion, não vai ser a audiência jovem que vai estar próxima dele. Claro que a gente está falando aqui de um padrão comercial gigantesco, em que a Globo tem já um plano comercial muito grande para o Caldeirão e que responde muito bem comercialmente, então eu não estou falando de uma chance de descontinuidade do Caldeirão com o Mion, mas de reformulações, principalmente no estilo de apresentação do Mion. A gente sabe que todo apresentador de TV é uma persona, né? Eu encarno várias personas dependendo do produto. De toda forma, eu procuro ser o mais transparente possível com vocês do que é a minha personalidade do dia a dia, né? Perdão. Então, tem um pouco disso, assim, da gente ir adequando de acordo com o produto, de acordo com o espaço em que se está, você vai adequando o seu discurso. E o Mion sempre foi muito bom em fazer isso. O discurso anarquista que ele usava na MTV funcionava muito bem para os padrões da MTV. Teve que ser adequado para a Record, teve que ser adequado para a Globo, né? E ele foi adequando isso de várias formas. Então, a crítica à positividade tóxica do Mion, se for o caso, a crítica a essa alegria exacerbada, ela pode ser justa, pode ser legítima em vários aspectos, mas até então, pra mim, eu acho que era uma crítica que eu engolia muito, porque a gente olha pro Mion e a audiência responde, né? Agora, no momento que a audiência começa a minguar e começa a soltar a mão do Mion também nesse sentido, aí tem ajustes que precisam ser feitos. E aí, de novo, eu acho que a crítica sempre, ela é... Quando o produto vai bem, o público a que se destina esse produto vai bem, aceita o produto, e a crítica vem e fala, eu acho que tem que mudar não sei o que lá, o público está aprovando, o público está trazendo o seu selo de validação. Então eu acho que a crítica nesse caso, ela fica menor. Não que ela não seja importante, é importante, mas ela fica menor, porque o público está aceitando. Agora, no momento que o público começa a rejeitar o formato, aí é hora de fazer ajustes, e é muito importante fazer esses ajustes, né, para que o produto tenha uma sobrevida. Eu particularmente gosto muito do Mion, do que ele representa na comunicação jovem do Brasil, do que ele representa na informalidade na apresentação, e entendo o movimento dele de se tornar um apresentador que é um pouco mais tradicional, ou que tenta trazer uma alegria ou uma vibe que não necessariamente é aquilo que ele está sentindo naquele momento, mas que ele vai entregando para o público que está em casa. Eu entendo a estratégia. Agora, a partir do momento que o público para de entender, o público para o qual ele está direcionando esse conteúdo para de entender, aí é hora, de fato, de rever os seus conceitos. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. 7-1 para você que está vendo a gente na reprise ou então aqui ao vivaço. Muito obrigado para podermos encerrar a parte final aqui da nossa transmissão. Deixa eu ler os comentários de todos vocês. Chaparron, já falei aqui. Augusto Anjos, a Vale Tudo também tocou no assunto empreendedorismo, né? Isso aí. Chaparron vai ter Raul Gil no Altas Horas hoje também. Quem mais? Benedito Aragão, já tem alguma novidade do Power Couple, do elenco? Parece que Caio Afiuni tá nesse elenco, tem outras figuras também, vamos falar de Power Couple mais perto da estreia. Tassiano Oliveira, eu vi o primeiro capítulo de Beleza Fatal e não me animou ver o restante. Veja o segundo. Vê pelo menos o primeiro bloco de capítulos, dos 5 capítulos, Tassiano.
que aí eu acho que vai ser difícil parar. O primeiro episódio também acho. É que, de novo, sempre que a gente fala em primeiro episódio, tem aquela questão de ser a apresentação da história, né? Então nem sempre você vai ter essa conexão. Temos também aqui Salvatore, boa noite, Guegué, estou esperando ansiosamente pela estreia de Dias Perfeitos no Globoplay. Essa é aquela que o Rafael Montes escreveu também, né? É isso? Benedita Aragão, quando estreia a novela Iludida na Record, é logo depois do final de Força de Mulher. Aliás, não, tem uma novela bíblica no meio, acho que fica pro segundo semestre, se eu não me engano, viu? Neilton no laço conosco, estou esperando Vale Tudo para ver se a Thaís Araújo e Bela Campos, ver se elas vão conseguir fazer o nosso sotaque de paranaense porque quem mora no oeste do Paraná, como Foz do Iguaçu, né? Já estive aí na região, viu, Neilton? Já estive em Santa Helena, aí próximo do Paraná, estarei esse ano também em algum momento, e conheço um pouco o sotaque paranaense, tem um pouco disso também, né? Mas não acho que elas vão fazer tanto do sotaque paranaense, até porque vai direto depois pro Rio de Janeiro a novela. Ana Paula conosco também. Naizu também tá com a gente perguntando se a gente vai repercutir o Novo Mundo da Lua da TV Cultura. Preciso estudar um pouco mais do assunto, porque eu não fui um consumidor tão assíduo do Mundo da Lua, tanto quanto o Castelo Rá-Tim-Bum ou o próprio Rá-Tim-Bum, então eu preciso pesquisar melhor. O auge do Mion foi na Record com o Legendários. Eu particularmente discordo um pouco, porque eu acho que o auge do Mion foi no retorno dele pra MTV depois do Descontrole. E o Descontrole também pra mim foi um dos auges, assim. Neilton dizendo, sou de Goiôerê, Paraná, perto de Foz do Iguaçu, tenho sotaque de paranaense forte, será que elas vão conseguir fazer o nosso sotaque, esse acento, né, que é super importante. Queria também fazer um outro registro, que a Thaís Araújo falou que conversou com Regina Duarte, elas trocaram boas palavras e palavras generosas uma com a outra sobre a personagem. Acho que isso é muito importante também, para dar sequência, essa bênção da pessoa que atuou anteriormente, eu acho muito bonita sempre, né? Vamos lá. Guilherme Lima, o super dupla do Caldeirão, não faz sentido nenhum, muito cansativo, o Caldeiroquê é menos pior. Me incomoda essa blocagem definida de quadros, caberia fazer mais coisas. Também acho. Eu sinto falta de um programa de auditório mais solto, com menos engessado, né? O Guilherme Lima conosco dizendo que a positividade não é tão problemática, mas o que pega é que o tempo inteiro até gratuitamente. Não precisava ser assim. Poderia substituir um pouco dela pela alegria, né? E malemolência que ele tem. É isso. A volta para a MTV foi sim muito marcante para o Mion, mas acho que não apaga o marco que foi a passagem dele na Record. Para mim empata. A passagem dele na Record, no conjunto da obra, Fazenda e Legendários, foi muito interessante mesmo. Ana Paula torcendo pelo Acerte ou Caia amanhã a gente acompanha também esse volume, né, de informações. A reprise desse programa vai ao ar hoje 10h30 da noite. Você que está nos acompanhando por aqui, obrigado pela audiência mais uma vez. Grande abraço a todos, bom sábado e até amanhã.